nas tardes de domingo. Tudo pode mudar. Download, upgrade da grade, do espaço do ouvido para cima, a visceral emoção, ficção, romance atual, da ciência vital do criar, no diário, diagonal, dando prazer a mentes. Eduardo Mendes. Antes de tudo, eu já estou impressionado com isso. Prazer, pessoal. Meu nome é Eduardo Mendes, sou autor de ficção científica, terror e horror. Venho de Corumbá, sou nascido e criado, sem pretensão nenhuma de abandonar essa cidade maravilhosa, que inclusive vocês da equipe devem conhecer um dia. E venho aqui, né, nesse festival que está trazendo toda essa possibilidade de democratização para cultura, de acessibilidade à cultura para toda a população, trazer a minha contribuição com a arte, né, que é na literatura, na produção literária. Da Cidade Branca, conheço bem, já passei muito calor lá. Já vi coisas lindas, o pôr do sol de lá é belíssimo, lá no Porto. Ali poucas pessoas sabem também da procissão ali, né, das estátuas que tem ali. Da Via Sacra. Da Via Sacra, não esquecendo. Ali da Via Sacra é uma cidade belíssima e é a capital do Pantanal. Corumbá são pontos de fora a fora. É uma cidade que ela, por si só, ela tem uma atmosfera, além de turística, muito receptiva para a cultura, para a arte, inspiradora, berço, fonte onde Manuel de Barros bebeu, onde Lobo de Matos bebeu, onde Vivi Mendes bebe, onde Francisco Henrique, pessoas que estão na atuação direta, Benedito Segelino, pessoas que fazem a produção. Entendeu? Corumbá ele tem esse quê muito quente em todos os aspectos, quente fisicamente, quente emocionalmente. E é de lá que a influência da maioria dos escritores nacionais veio, que pouca gente sabe, né? Desde lá dos Medeiros até a escritura surreal, que, veio do Eixo Rio-São Paulo, mas a gente frequentava o Eixo Rio-São Paulo quando éramos um estado só, né? Exatamente. Corumbá, ele tem uma história que se consagra, né? Antes e depois da divisão do estado. Mas ainda assim é uma história que se mantém imponente, né? Nós temos, como é uma cidade histórica com mais de 240 anos, são muitas pessoas já passaram por lá. É rota de comércio, é rota de turismo, de tudo. Inclusive o porto, né, de Corumbá já foi um dos 7 maiores do mundo em um período anterior a esse, né? É uma cidade maravilhosa. E a sua escrita, Eduardo, como que começou isso, essa questão do fantástico, né? E você ter o seu próprio selo, fala disso pra gente, né? Eu comecei a escrever um romance, né? Eu sou meio diferente dessa linha, onde as pessoas já tinham o hábito de escrita desde muito cedo, desde muito jovem. Eu comecei a escrever aos 19 anos, basicamente, quando eu estava na Marinha. E usando o meu tempo ocioso entre os horários de serviço que eu pegava, eu escrevi o Ictus Vitae, né? Eu comecei a escrever essa obra aqui, que conta com 575 páginas, o volume 1. E eu comecei a escrever ele num caderno, né? Que não tinha o acesso ao computador nem nada. E foi um período onde eu comecei a entender que aquilo que eu fazia como hobby tinha potencial comercial. E eu falei, não, eu vou aproveitar isso, pelo amor de Deus, eu não vou deixar de ganhar dinheiro com isso não. É uma mente empreendedora sempre, né? E a partir disso eu comecei a lapidar. Só que o Ictus Vitae, né, não só o Ictus Vitae, mas a linha do romance em si é uma linha muito complexa por conta da extensão. E lá em Corumbá nós não temos editoras e nem gráficas que fazem a produção de livros. E é um custeio alto para quem não montei um projeto de trabalhar a minha escrita e futuramente a de outros autores, de maneira onde eu pudesse fazer toda a escala de produção da linha do livro, né? Desde da correção ortográfica, diagramação e aquela escala onde chega na formatação geral. E eu
Para conseguir chegar a isso, sem equipamentos específicos, eu resolvi fazer livretos, que são os livros mais simplesinhos, né? Tipo, mais fininhos, onde eu conseguia fazer com corte mesmo de lombada, né? Com refile, com estilete. E eu falei, deu certo. Pessoas apoiaram, pessoas acreditaram no projeto, vieram publicar. E a editora foi crescendo, gerando possibilidades até o momento onde eu consigo chegar à produção de livros maiores. E você já está completa essa trilogia, como é que tá essa história? O Ictus Vitae, ele começou a ser escrito em 2009, mas ele só foi ser publicado digitalmente em 2017. Só que o primeiro volume, ele foi o mais demorado por conta de que eu não tinha nenhuma experiência como escritor nem nada, né? Logo depois veio o segundo volume, que também já está finalizado e é bem maior que o primeiro. É quase o dobro. São 893 páginas o segundo volume. E o terceiro vem com 640 e algumas, eu não estou lembrado. Então a trilogia ela já está finalizada, ela já está completa. Porém, ela não foi produzida fisicamente. Ela já existe digitalmente, mas fisicamente eu produzi apenas como lançamento aqui, né? Trouxe como uma possibilidade de expor o trabalho e apresentar, né? Porque o Ictus Vitae, ele é a maior série de ficção científica do Brasil. Não a maior no sentido de a mais importante, a mais imponente, com maior relevância, mas no sentido da mais longa mesmo. De extensão, né? Exatamente, é a mais extensa até agora. E quem que são os seus autores, né, chaves? Eu sempre gostei de literatura fantástica, então tem Poe, tem... Bebo dessa fonte. Cara, King pra mim é fantástico, eu acho que ninguém escreve como ele tão diversamente, não detalha tanto, consegue captar a emoção das pessoas, assim, o que as pessoas são de uma forma incrível, e o Joy Hill que pra mim superou ele, que é o filho dele, que tudo que ele faz é clássico pra mim, é fantástico que ele escreve, eu tô até... com algumas obras deles aí, e como que surge essa sua fonte de inspiração de literatura? Aí a gente já tá, vocês não ouviram ainda, mas a gente bebe mais ou menos a mesma fonte. Como eu falei, realmente o Stephen King, o Joe Hill e a Tabata também são pessoas as quais eu tenho como referência, mas eles não são aqueles que me colocaram diretamente no mercado. A minha vontade de escrever surge surge em função da minha necessidade de fazer um quadrinho, porque eu queria ser quadrinista. Porque uma coisa que eu não falei é que além de fazer os livros, eu faço as ilustrações, é eu mesmo que desenho as capas, entendeu? Então, só que a cadeia do livro é uma cadeia totalmente distante da cadeia do quadrinho, e o quadrinho é muito mais trabalhoso. Como eu sou uma editora de uma pessoa só, trabalhar com quadrinho eu ia morrer, né? Eu editora, né? Eu editora, exatamente, Eduardo editora. Então eu resolvi migrar para essa forma de escrita. Então a minha escrita ela surge por conta de eu não dar conta de produzir quadrinhos. E surge mais também com inspirações cinematográficas do que de leitura. Eu gosto muito dos games, né? Então o Ictus Vitae, né, que é o ponto de referência que eu estou usando agora, ele surge ali com Blade Runner, The Last of Us, Akira, tem mais algumas outras referências, Ghost in the Shell, são muitas, tudo que tem a referência da distopia e do cyberpunk eu acabo meio que pegando até 2009 eu acabo pegando um pouco, né? Laranja Mecânica, né, com a questão da funcionalidade da mente humana, da psicopatia utilizada. Aí tem Aldous Huxley, né, Admirável Mundo Novo, tem 1984 que tá sempre aí, né, todo mundo bebendo. Todo mundo bebe dessas fontes. São clássicos que não tem como fugir deles, né. O Aldous Huxley fez aquela obra... O Admirável Mundo Novo é uma coisa que nem dá pra descrever, né, é realmente uma utopia, distopia realista, é uma coisa surreal. Mas só que depois que eu comecei a trabalhar mais a questão da escrita, você precisa ter outras referências. E aí eu comecei a chegar naqueles caras que são os clássicos, os monstrões, tipo o Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft. Eu gosto muito do Robert Irving Howard, que é o do Conan. Gosto muito do Arthur Conan Doyle. Gosto da Agatha Christie, Bram Stoker, Anne Rice. Mas só que aí depois
bastante tempo, assim, vou colocar aí uns 10 anos já de trabalho, eu comecei a dar muita valorização para os autores nacionais. Eu comecei a largar um pouco de mão daqueles estrangeiros e começar a dar valor para os nossos, né? E eu cheguei ali em autores do eixo Sul e Sudeste, que são fantásticos também, que é Ana Lúcia Merege, a Alice Mancini. André Bianco é um monstro, eu conheci ele pessoalmente, tive o prazer de conhecer o André Bianco pessoalmente. O cara que escreveu Dragões de Éter, me foge o nome dele. Mas são pessoas que têm um projeto, o Eduardo Cassi, que é um cara que escreve sobre mitologia. São pessoas que têm obras assim que você fala, bate de frente a frente com os autores internacionais. E até melhores. Até melhores, com certeza. E eu também, eu sou muito bom, modéstia à parte, com todo respeito a quem tá tendo acesso, eu escrevo muito bem depois de tanto tempo lapidando, né? E gradativamente vim conhecendo, né? Por conta das feiras, vim conhecendo pessoas do estado que escrevem muito bem. A Adriana Alberti, a Tânia Souza, que são pessoas que têm uma referência do fantástico muito forte. Premiadas, inclusive, né? Premiadas, são pessoas que eu tenho como ídolas mesmo, são pessoas que eu idolatro pela obra. São pessoas fantásticas em todos os aspectos, na produção e como pessoa também. Eu tenho a honra de estar ou na Academia de Letras com algumas delas, ou no Coletivo Tarja Preta, que inclusive a gente vai estar lançando o livro até dezembro aí, que é o Tarja Preta 2, são 32 escritores, poetas ali, independentes, né? Independentes. Que tem a Lígia Prieto também, que é uma das mulheres mais contemporâneas de influência no Brasil hoje, né? Essa eu não conheço. Ela tem o teatro dela, que é o Teatro Casa, e ela escreve que é peças de teatro e... Nossa, ela é fantástica. Fantástico. Isso que é legal. Tipo assim, quando eu fiquei sabendo do Coletivo Tarja Preta, eu falei, não tinha como ser melhor do que no sentido tanto do nome, assim, a referência do nome ser Tarja Preta, e também pelas propostas que são aplicadas pro coletivo, né? Eu recebi o convite, né, pra entrar, só que eu reluto em relação à entrada em coletivos, porque a minha literatura ela destoa totalmente, porque quando o pessoal fala contos, eu não consigo ver um conto meu com 1000 palavras, sabe? Um conto meu, por exemplo, a Operação Atlântica, é um conto que tem 13.000 palavras. Só ele consome 1/3 do livro, então acaba tirando muito espaço de outros autores. Eu falo, não cabe, e eu não consigo ficar me reduzindo para me adequar a outras coisas, sabe? Eu perdi essa vontade, mas tenho total apoio, assim, falo, cara, vocês têm que fazer mesmo. Tarja Preta, vocês são tudo louco mesmo, e tem que fazer isso aí que tá sendo feito. Eu me apaixonei mais pelos contos e microcontos, participando tem muitas premiações gratuitas no Brasil que pagam bem também e te dão visibilidade. Recentemente eu coloquei na Amazon pelo prêmio de contos lá que chama O Impacto Esquecido. Depois eu te conto a história, são 15 páginas. Show de bola. 15 páginas já é um conto razoável, né? Já é grandezinho. É porque, por exemplo, eu não tenho tanto hábito do microconto, mas eu amo a narrativa. Eu não tenho o hábito de praticar a escrita, mas eu amo a narrativa microcontos. Mas é porque como eu tive o meu estilo moldado a partir de Edgar Allan Poe e Lovecraft, porque, por exemplo, Lovecraft, os contos dele são basicamente noveletas, né? Você pegar o Chamado de Cthulhu, são 60 páginas. Tem uns romances, né? Como Exatamente. Nas Montanhas da Loucura tem 150 páginas, um conto, e não tem uma que fala, não tem um diálogo nessas 150 páginas, só a descrição de cena do início ao fim. E você fala assim, o cara deve ser um lunático na escrita, não é possível fazer 150 páginas só de descrição de cena, sem nenhum diálogo, oi, beleza, tudo legal, nada. E foi nessas fontes que eu bebi, então os meus contos, eles são meio extensos, e isso me prende em relação a muita coisa. Eu perco muito edital de concursos porque, tipo, tá lá especificando 5.000, no máximo 1.500 palavras. Cara, eu nem comecei 1.500 palavras. Não falei nem o nome do meu personagem ainda com 1.500 palavras. Mas aí também vai do seu objetivo, né? De quem você é, né? Eu gosto de síntese. Eu escrevo coisas longas, mas eu acostumei com a síntese. Então, pra mim, escrever coisas longas, eu preciso parar pra escrever. Agora, coisas curtas, eu já escrevi a poesia que eu vou ler no final pra você. Pra mim, é tranquilo. O microconto entrou assim pra mim, uma palavra pra mim, às vezes, porque eu trabalhei a minha vida inteira. Eu comecei com fotos. Eu fazia foto poesia e fazia o texto poesia. E hoje você lê, minhas poesias são fotos. Eu trabalhei esse poder da síntese e é um caminho meu.
o seu caminho é detalhar as histórias que não podem ser contidas em poucas palavras. Exatamente. É porque também tem uma questão que eu sempre gosto de enaltecer o curto, porque a capacidade de descrever coisas longas com poucas palavras é uma facada no coração também. Não é tão simples de se fazer. O Edgar Allan Poe, por exemplo, era um cara que ele era fantástico porque ele conseguia falar muita coisa usando poucas palavras e adjetivos corretos. Então isso é uma ciência muito complexa. Um exemplo. Por que eu não escrevo poesia? Um exemplo cru e direto. É porque é muito mais fácil, poesia romântica no sentido, é muito mais fácil você descrever uma cena inteirinha de guerra com aquela visceralidade toda do que você descrever um beijo. É muito mais fácil você descrever um avião caindo, pegando fogo e toda essa loucura do que um abraço. É muito mais fácil. Eduardo, eu quero agradecer, pedir pra você, tem como você ler um trechinho de algo seu? Um trecho meu, pode ser um parágrafo, um parágrafo. Claro. Só. Eu gostaria de deixar também uma frase que eu gosto de utilizar como referência das minhas obras, que é de um próximo romance que eu vou lançar, que ele se chama A Sombra sobre a Cidade Branca. É um romance que ele se baseia lá em Corumbá, né? Ele tem uma pegada de Lovecraftiana, no sentido de cultismo, né? Não no sentido de criaturas e tal, mas ele pega as lendas do Pantanal como o foco principal, tipo o pé de garrafa, o minhocão, essas criaturas, mas aí eu torno elas um tanto mais alegóricas e faço com que elas se adaptem ao livro. E tem uma frase nela que, depois que eu escrevi, eu fiquei muito pensativo em relação a isso, né? Porque eu sou um amante do horror. Eu sou um cara que consome literatura de horror, produzo, né? E me subsidio por isso. Eu vivo, né? Literalmente do horror. E essa frase me marca muito. Que é assim, tudo aquilo, o que é desprezível, encontra na escuridão uma boa maneira de se apresentar. Isso, acho que eu não preciso ler nada de parágrafo, de conto. Eu acho que essa é uma frase que define muito aquilo que eu tento transmitir. Certo? Eu quero agradecer, né? E avisar as pessoas que estão vendo esse conteúdo. Ele vai falar as redes sociais pra gente aqui, o site onde você consegue ter acesso a isso. E também, quem sabe, sim, ser um escritor aí também dessa editora dele. Então, você está vendo pelo Facebook, você já sabe, Jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Se você está vendo pelo YouTube, é o Estado Play. É o Estado Play e o Estado Play Cortes no YouTube, no TikTok, no Quai, no Twitter, no KOO, no Spotify e também o nosso perfil no Instagram. Que é isso mesmo, Estado Play e o Estado Play Cortes. O site também, que aqui está representado pela Amanda, ele tem esse conteúdo lá, vai ter esse conteúdo disponível, como tudo que aconteceu na FIB, que nós vamos encerrar hoje na Casa da Memória, daqui a pouco, depois que a gente almoçar. E é lá, é o Estado Online MS e o estadoonline.com.br. Muito obrigado, Eduardo. Eu vou ler a poesia que eu escrevi aqui durante o nosso bate-papo e fale nas suas redes sociais pra gente. Atualmente eu sou mais atuante no Instagram. O Facebook eu acabei meio que deixando de lado, mas o meu Instagram é edu_mendes23. E por lá vocês têm acesso ao Instagram da editora. E quem quiser entrar em contato ou para orçamento ou para apresentação de originais, pode me chamar a qualquer momento. Eu sou super acessível. Não tenho estrelinha, não tenho reizinho na barriga não. Se você me encontrar na rua e quiser me chamar para uma cerveja, eu tô aceitando também, não tem nenhum problema. E é isso. Qual que é o nome da editora? A editora chama-se Elmo Negro Livros Artesanais. É o mesmo nome pro Instagram, Elmo Negro Livros Artesanais, direto. Na plataforma Amazon, se você digitar Eduardo da Costa Mendes, aparece lá todas as minhas publicações. Eu acho que, se eu não me engano, já tem 17 lá, incluindo todos os da série Ictus Vitae e mais os contos também. Em valor bem mais acessível, né? Do que aqui na feira. Muito obrigado, Eduardo. Eu vou ler aqui que eu escrevi durante o nosso bate-papo, que chama O Caso. Da cidade branca a iluminar da fonte, formando da lama barros vivos na construção bem quente, feitas à mão, pintada de palavras, diante da luz do sol, faz do ócio do acaso o ocaso. É incrível essa capacidade de discorrência
natural, tão natural. Se eu tô habituado com aquela questão de sentar, acalmar, fechar tudo e ficar calmo para poder escrever, e você no meio de uma conversa produz. É por isso que eu falo, são linhas diferentes. Parabéns para você. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E pessoal que quiser vir assistir a feira, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Ainda hoje ainda temos atividades aí, vai estar aberto o stand. Todo mundo é bem-vindo. Inclusive, gente, a gente vai embora antes, mas o Rubeni vai estar apresentando aí a obra dele, falando sobre as obras sul-mato-grossenses às 16 horas. Até mais, gente. Obrigado por acompanhar a gente aqui no Poesia para Sentir, que poesia é para isso, para sentir. Nas tardes de domingo, tudo pode mudar.